Agora, será que no buracão basta só dar aquela concretada ali? Não sei, vamos saber. Precisamos entender. O Luiz Otávio Rosa, engenheiro do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo, gentilmente atendeu aqui a Band News FM para a gente continuar repercutindo aí, enfim, esse acidente que aconteceu na Marginal do Tietê, o que deve ser feito a partir de agora. Aliás, também uma análise, né, Luiz, já te dando um bom dia e agradecendo aí também a paciência do que já está sendo feito, né? O que a gente tem de ontem para hoje é que simplesmente pegaram concreto e tacaram dentro do buraco. E aí algumas dúvidas surgiram. Primeiro, em relação a esse próprio procedimento, né, de você ainda ter o vazamento da tubulação e começar a concretar ali aquela parte que cedeu, e se isso poderia afetar a perícia que vai ser feita ali para identificar as causas do incidente. O governo diz que não afeta a perícia, que essa seria de fato a melhor coisa a ser feita para liberar a Marginal do Tietê, o trânsito na Marginal do Tietê o mais rápido possível. Como é que você está enxergando até o momento o que está sendo feito ali? Luiz, mais uma vez, obrigado aqui por atender a Band News FM. Bom dia para vocês, bom dia para os ouvintes. O que foi feito de ontem para hoje foi uma recuperação emergencial para limitar o dano e evitar que o buraco justamente aumentasse. Com certeza isso prejudica a perícia, sem dúvida nenhuma, porque você está tampando algumas evidências e dificultando o acesso. Mas é importante, porque são dois buracos na realidade. Você tem o poço do ventilador, de ventilação, que esse vai continuar, e você tem o desmoronamento causado pelo rompimento do emissário de esgoto, que com certeza foi causado pela passagem do tatuzão por baixo dele, tá certo? Já existe um túnel do outro lado do rio que passa por baixo e foi até aquele local. Então, é importante, a providência que se dá sempre é segurança. É importante, primeiro, você estabilizar a situação, e é isso que foi feito, nem que depois, para fazer a perícia, se tenha até que retirar alguma coisa do que já foi feito, e é importante limitar o tráfego de veículos. A gente sabe das consequências de bloquear a Marginal Tietê, mas é importante, porque a vibração dos veículos, dos caminhões passando ali, pode agravar, sim, a situação. Então, é prudente que se limite mais ainda as faixas que estão passando ali na região. Bom, e a gente viu isso acontecer ontem, no final da tarde, aliás, imagem flagrada, ao vivo, pelo José Luiz da Atena, né? Essa imagem ficou muito claro. Liberaram ali, a gente está reprisando esse momento para quem está na nossa live. Liberaram a pista central ontem, no final da tarde. O que aconteceu? Imediatamente depois ruiu, cedeu mais uma parte. Foi no momento que passou um caminhão, Sheila. O caminhão passou, cedeu. E a frase do Datena na hora, né? Que eu não sou engenheiro, mas isso aí vai cair. E aí foi logo na sequência. Então, fecharam de novo a pista central, não abriram mais, pista central ali continua fechada. Então, Luiz Otávio, seria mais prudente fechar completamente a Marginal, então até mesmo a pista expressa? Não, eu acho que num primeiro momento até sim, porque você precisa fazer alguns furos de sondagem para ver qual a situação. Nós vimos nessa imagem que vocês passaram, a Marginal ela tem o asfaltamento uma camada de meio metro. O resto é terra. Se essa terra começar a solapar, começasse a ir para o buraco, isso ia causar um desastre enorme. E a vibração do caminhão passando, mesmo na pista expressa, acaba transmitindo para aquele buraco. Então, eu diria, você tem que limitar ou até mesmo parar no primeiro momento, faz os furos de sondagem, verifica qual é a distância que você tem entre o túnel que já foi escavado e a Marginal e o emissário, e aí você toma uma decisão com base em dados científicos, em dados técnicos. Bom, Luiz Otávio, a secretaria fala que, nesse primeiro momento, mesmo pensando nas obras da linha 6, que o principal objetivo é você fazer com que o tráfego volte ao normal na Marginal do Tietê. E eles deram 10 dias de prazo. E assim, como a Sheila falou aqui, né, a profissão da semana é o engenheiro, né? Todo mundo acaba se tornando um entendido da obra. Mas pelo que a gente já acompanhou de outros casos, né, e de, enfim, outros solapamentos, outros problemas estruturais em outros viadutos, pontes, que também são outros problemas, 10 dias parece ser um prazo muito curto, né? Você olhando para essa obra, diria que é palpável, que é possível, né, se houver, claro, um esforço, um investimento, em 10 dias a gente ter a Marginal do Tietê pronta para receber o trânsito?
Muito difícil. A marginal pista local, eu diria que ela vai levar mais de 6 meses para ser liberada, porque você tem a marginal, a pista local passando ao lado, 1 metro do buraco do poço de ventilação. Então, a pista local é essa só com a obra definitiva, com certeza, né? E os 10 dias é um pouco o que fizeram de ontem para hoje, jogar concreto naquela cratera para estabilizar. Mas você precisa, como eu disse, verificar quais são os esforços, qual é a profundidade que está passando o emissário, tudo isso. Eu diria que, em primeiro lugar, a segurança da obra, ainda que isso penalize um pouco os motoristas. Luiz, eu queria te ouvir porque há pouco o secretário dos Transportes Metropolitanos, ao explicar, né, esse procedimento de jogar concreto, passou a madrugada inteira, né, fazendo 300 caminhões envolvidos nessa operação, que a estratégia era conter ali o terreno, evitar novos desmoronamentos e um trabalho de contenção por ali, exatamente para fazer com que a terra pare de ceder. Esse procedimento, de fato, ajuda, porque o que ele falou, sem fazer isso, a gente não consegue nem acessar essa área para fazer qualquer intervenção um pouco mais delicada ou qualquer intervenção um pouco mais profunda e tal. Sem isso, a gente nem consegue acessar. Faz sentido o que diz o secretário? Sim, foi uma providência, né, indicada pela técnica. O concreto tampou o buraco, né, a erosão, e agora tem que remover a água e verificar qual é a situação do túnel em si, porque o tatuzão está ainda lá embaixo. Você tem que drenar todo esse esgoto que invadiu o túnel, verificar ou procurar remover o tatuzão, para daí avaliar se pode usar ele, se vai fazer a manutenção para continuar o túnel. Então, essa providência ontem de jogar concreto foi uma providência rápida, emergencial e a que tinha que ser feita, com certeza. Bom, aí nesse ponto, ok, né? Já que era isso que tinha que ser feito. Agora, é ruim ouvir a secretaria falando que isso não vai afetar a perícia. Pode afetar, a gente ouviu aí o Luiz falando que sim. Enfim, não parece ser, é óbvio que haverá responsabilização, mas não parece ser esse o foco, né, do governo de São Paulo nesse momento, é liberar. Acho que o foco é liberar o trânsito. Agora, 6 meses, Luiz, para voltar à Marginal, a pista local da Marginal, se a gente for falar da obra gigantesca que é a linha 6 laranja, que estava prevista para 2025, a gente não tem nem como estimar, então, o impacto que um acidente como esse pode provocar na obra. Isso se todo o restante da obra ocorrer sem nenhum tipo de percalço, né? Mas esse acidente, como nós vimos, ele foi, né, num trecho pequeno da obra sobre um pedaço do túnel. Até 2025, nós temos aí praticamente 3 anos e a engenharia tem condições, né, de fazer medidas de aceleração, de recuperação do prazo. Então, ainda que a gente leve 6 meses para terminar a recuperação da obra, recomeçar a escavação do túnel, é possível, do ponto de vista da engenharia, recuperar esse atraso e terminar as obras no prazo previsto. Isso é possível. O ponto de vista da engenharia podia ser o mesmo ponto de vista político, né? Enfim, do climático, porque é uma obra que vai ajudar muita gente, né? Ligando ali a Zona Norte à região central de São Paulo. Tomara, muito aguardada, né? Uma obra muito aguardada. Vai atrasar mais ainda, né? Já atrasou tantas vezes, agora era 2025, mas vai é possível, do ponto de vista da engenharia, né, Luiz? Então, isso. Luiz Otávio Rosa. A região das universidades aí é uma demanda grande. Exatamente, e já de muitos anos. Luiz Otávio Rosa, engenheiro do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Sempre às ordens. Um abraço. Obrigada.